qual foi o teu caminho nessa pesquisa toda, ou digamos até de busca espiritual, de repente, né? As pessoas vão querer saber se tu tem uma religião que tu pratica ou não, qual é o contexto disso. Qual foi esse teu caminho para chegar até esse mestrado do ranço aí que a gente falou agora? Até chegar hoje, como é que tem sido esse teu caminho espiritual, como é que veio vindo, para depois a gente perguntar questões sobre teologia, entrar adiante. Vamos lá. Beleza. Eu sou batista, nascido e criado numa família batista, família tradicional da primeira igreja batista de Petrópolis. Meu bisavô foi membro fundador, então eu nasci na igreja batista. E fiz seminário para ser pastor, fui consagrado a pastor, pastorei até agora, julho do ano passado, desse ano, tá pastoreando uma igreja até agora. Quando fui para Santa Catarina, eu fui pastorear igrejas batistas. Então eu fiz o seminário querendo me aprimorar para ser um pastor bem formado, né? Eu fiz seminário do Sul, você deve ter ouvido falar bastante, deve conhecer, que na época era um dos maiores seminários que tinha na América Latina, no meio batista. Então eu me dediquei bastante, mas aí você começa a estudar, você começa a conhecer e quer ampliar sempre o horizonte. Então eu queria conhecer mais. E aí, como o curso demorou a ser convalidado, quando foi aceito pelo MEC, eu convalidei pelo Bennett, que era um seminário, era uma faculdade metodista. Eu convalidei meu diploma pelo Bennett, e aí eu passei a fazer, fui fazer pós-graduação em cultura afro-brasileira, aí comecei a fazer algumas pós-graduação e tentando mestrado. Só que antigamente o mestrado era muito difícil. Você tinha que mandar uma carta de algum professor, tinha que encaminhar uma carta de recomendação. Não era tão simples como hoje. Você vai lá, faz um projeto e apresenta. Então era muito difícil. Eu tentei ir em universidades sempre públicas, porque particulares não tinha condição, e eu não consegui. Até que a Rural abriu o mestrado em psicologia. Eu estava em Santa Catarina, quando eu voltei para o Rio, eu fiz, e aí eu consegui, entrei no mestrado em psicologia, e depois, quando eu estava terminando, eles abriram o doutorado, e eu fui a segunda turma do doutorado de psicologia na Rural, e aí eu terminei. Então, foi a área que eu trabalhei, mas eu sempre estudei muito, né? Tentei muito. O que eu tenho de faculdade que eu comecei e não terminei, se juntar tudo dá.